E o vídeo é urgente porque a notícia não é nada boa, muito pelo contrário. Uma notícia terrível, terrível. Uma notícia que o torcedor rubro-negro não imaginava, nem eu imaginava, envolvendo o atacante Pedro, e a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Infelizmente a notícia não é boa, mas é o nosso papel apurar e trazer os fatos, e eu não gostaria de trazer essa informação em primeira mão, e eu trouxe essa informação em primeira mão com direito à foto do Pedro no hospital. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos agora falar dessa péssima notícia envolvendo Pedro, e eu vou trazer toda a cronologia dos fatos. Hoje, por volta das 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, depois de eu ter finalizado minha aula de boxe, peguei o celular, eis que uma mensagem de uma fonte do hospital, falando: ó, Venê, Pedro está aqui no hospital realizando exames médicos na coxa, acho que tem lesão. E aí, obviamente, como eu sempre faço, né, porque eu recebi a foto e estava na cara que ele estava no hospital mesmo, mas eu tinha que saber se a foto era de hoje mesmo, se de fato ele estava fazendo exame, fui apurar. E consegui a informação que sim, era verdade que ele estava no hospital, era verdade que ele tinha sofrido um problema muscular na coxa no treino de ontem, terça-feira, e por conta disso ele tinha ido ao hospital realizar a ressonância magnética. E aí publiquei a informação. Pá! Pessoas do Flamengo vieram falar: putz, caramba, que isso, não era para vazar e tal. Eu falei: pô, amigo, eu sou jornalista. Se eu não vazar, outra pessoa vai acabar vazando. E aí, logo depois, o Flamengo divulgou um comunicado oficial confirmando a nossa informação, por volta das 10 horas da manhã. Boletim de imprensa sobre Pedro. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou o exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nessa manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na una. Ou seja, galera, vamos lá. O Pedro sofreu essa lesão muscular. Com o antebraço, tudo certo. E aí, o Flamengo não divulgou a gravidade. Fui apurar novamente. Apurei que o Pedro está fora da final da Libertadores da América e dificilmente volta a jogar nessa temporada com a camisa do Flamengo. A dúvida é: ele vai ter condições de jogar as últimas rodadas do Brasileirão ou não? Na Libertadores, ele está fora. Péssima notícia. O Pedro, de verdade, cara, assim, incrível, porque o antebraço dele tá tudo certo. O planejamento estava ocorrendo tudo dentro do esperado com o departamento médico do Flamengo. O antebraço certo, no sábado contra o Red Bull Bragantino ele seria relacionado, iria ganhar minutagem pensando na final da Libertadores, mas aconteceu essa lesão muscular. Cara, que falta de sorte do atacante Pedro, que falta de sorte do técnico Felipe Luiz, e que falta de sorte para a torcida rubro-negra que não esperava isso. Eu confesso para vocês, obviamente, eu dou prioridade à minha profissão, sou jornalista, eu tenho que correr para dar notícia, mas, cara, eu como torcedor foi um banho de água fria, de verdade, porque eu, de verdade, queria ver o Pedro na final da Libertadores, e para mim ele seria um jogador muito importante nessa decisão. Porém, não vai estar à disposição. Agora é o Bruno Henrique que vai ser o centroavante do Flamengo. Gonzalo Plata está suspenso, não pode entrar em campo. E será que a gente vai ver um herói improvável? Alô, Juninho, hein? Juninho é um cara que merece ter mais oportunidades, não duvido nada. A gente já viu heróis improváveis na Libertadores. Gabiru no Internacional, Breno Lopes no Palmeiras, Daverson no Palmeiras, deve ter mais aí, heróis improváveis em Libertadores, em decisão de Libertadores. Será que o Juninho vai ser um herói improvável? Brincadeiras à parte, pessoal, torço muito para que o técnico Felipe Luiz consiga montar a equipe da melhor maneira possível para pegar o Palmeiras na final da Libertadores no dia 29. Mas antes dessa final, tem o Fla-Flu de logo mais. E aí, o provável time do Flamengo. Rossi, eu falo provável, porque esse foi o Flamengo que treinou essa semana para pegar o Fluminense sem os jogadores convocados. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, e aí eles querem utilizar o Danilo como titular, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho,
o Wallace, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse é o provável Flamengo. Não duvido do Carrascal começar e ele colocar o Arrascaeta no segundo tempo. A gente vai trazendo mais informações. Agora partiu o SBT, porque lá a gente vai trazer mais notícias do Mengão. O Flamengo vive uma fase decisiva da temporada e lida com um cenário de desgaste físico, calendário apertado e jogadores importantes no departamento médico. Nesse contexto de instabilidade nas escolhas e de necessidade de soluções rápidas. Um nome que volta a ganhar força é o de Everton Cebolinha. Recuperado de uma lesão que o afastou por algumas semanas, o atacante retorna ao elenco rubro-negro com a intenção de reconquistar espaço e oferecer ao técnico, Filipe Luís, uma alternativa tática capaz de atender às exigências do momento. O jogador inclusive foi testado em funções diferentes das habituais, chegando a atuar como um verdadeiro comandante do setor criativo, como se desempenhasse a função tradicional do camisa 10, algo que agradou a comissão técnica. A expectativa original de Filipe Luís era utilizar Cebolinha como titular na rodada anterior, pois ele vinha apresentando evolução física e técnica durante os treinamentos. Entretanto, ao estudar o adversário e avaliar o plano estratégico mais adequado, o treinador optou por uma escalação diferente. Mesmo assim, ao entrar no segundo tempo, Cebolinha aproveitou a oportunidade e deixou uma impressão positiva, mostrando intensidade, capacidade de drible e boa leitura de jogo. Com essa atuação, ganhou força interna e agora aparece como forte candidato a iniciar o clássico contra o Fluminense, marcado para as 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Filipe Luís ainda aguarda o retorno dos convocados, que serviram suas seleções nacionais para definir completamente a equipe que vai a campo. Tanto Arrascaeta quanto Carrascal, considerados as peças principais de criação, estavam fora do país, e isso naturalmente empurrou Cebolinha novamente para o hall de opções desse setor. No entanto, sua versatilidade vai além da armação. Ele também disputa a posição com Samuel Lino, pelo lado esquerdo do ataque, região onde costuma render com velocidade e capacidade de desequilíbrio individual. O treinador, ao comentar a situação, explicou que durante a semana treinou Everton Cebolinha como substituto direto de Arrascaeta, justamente por enxergar nele um jogador capaz de oferecer movimentação e criatividade. Ele destacou que, embora o atleta ainda estivesse voltando de uma lesão sofrida no clássico contra o Botafogo, sua recuperação foi rápida e o rendimento nos treinos indicava que estava pronto para voltar a competir no mais alto nível. Felipe ainda mencionou que cogitou iniciar a última partida com Cebolinha e Samuel Lino atuando juntos. Mas após uma análise mais profunda do estilo do adversário, concluiu que seria mais interessante apostar na velocidade de Wallace e Bruno, nos espaços oferecidos pelo esporte, como costuma dizer. Depois que o jogo acontece, todas as decisões parecem simples, mas no momento da escolha, ele precisa imaginar cenários e tomar decisões com base em hipóteses. Lesão que tirou Cebolinha de combate ocorreu no final de outubro. Quando o Flamengo enfrentou o Botafogo e o atacante, vindo do banco, deu uma assistência importante na vitória rubro-negra. Já naquela ocasião, ele mostrava sinais de que merecia ter sequência. Porém, com um problema no quadril, precisou se afastar por algumas semanas, retornando ao grupo apenas nas partidas seguintes. Seu primeiro jogo após o período de recuperação foi diante do São Paulo, mas sua participação efetiva só voltou a acontecer contra o Santos. Agora, fisicamente restabelecido, o atacante acredita que chegou o momento de dar uma resposta final e lutar por mais minutos antes da decisão continental, o Flamengo. Inclusive, vive um período de extrema importância. Restam 3 compromissos antes da final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 deste mês, na cidade de Lima, no Peru. Depois da decisão continental, o clube ainda terá mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que torna essencial administrar bem o elenco e evitar novas lesões, do outro lado do clássico desta quarta-feira. O Fluminense também chega ao confronto com suas incertezas e problemas. O técnico Zubeldia não poderá contar com Germán Cano e Manuel. Cano está em processo de recuperação de uma entorse no joelho direito, enquanto Manuel passou recentemente por uma artroscopia no joelho esquerdo e ainda não possui condições de jogo. Além desses 2 desfalques confirmados, o clube tricolor convive com a preocupação de jogadores que estão pendurados. São 7 atletas em risco de suspensão,
Canóbio, o goleiro Fábio, Lima, Paulo Henrique Ganso, René, Santi Moreno e Thiago Santos. Qualquer cartão amarelo recebido nesta rodada significa ausência na seguinte, o que pressiona ainda mais a equipe. O Flamengo chega para o Clássico em posição confortável na tabela. Após a última rodada, reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao alcançar 71 pontos. Isso só foi possível porque o Santos derrotou o Palmeiras por 1-0 nos instantes finais da partida, impedindo o time paulista de retomar a primeira colocação e mantendo o 11 com 68 pontos. Já o Fluminense aparece na 7ª posição, somando 51 pontos. E ainda alimenta a esperança de alcançar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Por isso, a partida contra o Flamengo se torna decisiva para suas pretensões e será tratada como uma verdadeira final. O Clássico terá a transmissão do canal Premier, além da cobertura completa realizada pelo Coluna do Fla, que apresentará todos os detalhes do confronto por meio de seu canal no YouTube, do site oficial e das redes sociais, como manda a tradição dos grandes jogos cariocas. A expectativa é de um Maracanã lotado e de um clima intenso desde antes do apito inicial. No meio desse cenário agitado, o Flamengo também recebeu uma notícia preocupante. Pedro, um dos principais nomes do ataque, está fora dos próximos jogos. O atacante sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda, diagnosticada após exames realizados nesta quarta-feira. Ele já vinha se recuperando de um problema no antebraço, que o tirou de alguns treinamentos, mas parecia estar evoluindo bem. Porém, ao participar de uma atividade nesta semana, sentiu um incômodo e precisou passar por uma ressonância magnética, que confirmou a nova lesão. Pedro compartilhou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar a torcida, ressaltando que o momento do clube é maior do que qualquer ausência individual e demonstrando confiança nos companheiros. Em suas palavras, reiterou que continuará apoiando e que acredita na força do elenco. Assim, embora não esteja oficialmente descartado da final da Libertadores. A possibilidade de estar apto é considerada bastante pequena. A comissão técnica acompanha sua recuperação diariamente, mas trabalha com cautela, consciente de que forçar o retorno poderia agravar ainda mais sua condição física. Enquanto isso, Felipe Luiz prepara o time para enfrentar o Fluminense com as opções disponíveis. A tendência é que Everton, Cebolinha e Samuel Lino formem o setor ofensivo pelos lados, oferecendo velocidade, drible e amplitude ao ataque. Os jogadores que retornam das seleções serão avaliados imediatamente após a chegada ao Rio de Janeiro, e somente então será decidido se estarão aptos para atuar. Além de Pedro, o volante Alan também está fora por lesão, o que limita as escolhas do treinador no meio-campo. O Flamengo, agora líder com folga de 3 pontos sobre o Palmeiras, entra no Clássico com a possibilidade de dar mais um passo rumo ao título nacional. A equipe sabe que não pode vacilar, especialmente em jogos de grande rivalidade, pois qualquer tropeço pode reacender a disputa na parte de cima da tabela. Já o Fluminense joga pela sobrevivência na luta por uma vaga internacional, o que adiciona ainda mais tensão ao confronto. Para Cebolinha, esse momento pode representar a retomada definitiva de seu protagonismo, depois de oscilações, lesões e períodos de adaptação. Ele vislumbra a chance de se consolidar como peça fundamental justamente na fase mais decisiva da temporada. Com a confiança do treinador e boas apresentações recentes, espera traduzir em campo toda a dedicação dos últimos meses. O Clássico, portanto, ganha contornos ainda mais importantes. Não é apenas Flamengo contra Fluminense, mas também a oportunidade de um jogador reescrever sua trajetória dentro do clube e, quem sabe, ser decisivo na busca pelos títulos que ainda estão em disputa.